porque a tua voz nos acalma, Deus, porque a tua voz nos guia no meio da tempestade, porque a tua voz nos faz triunfar, meu Deus, e vencer todas as batalhas. Nós queremos mais, Pai, queremos comunhão contigo, queremos a unção do Senhor sobre a nossa vida, queremos a graça que nos transforma, Pai, e por isso estamos aqui. Oh, meu Deus, porque confiamos, Pai, e o Senhor é o mesmo. Tua palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, no passado, onde o Senhor Jesus ia, milagres aconteciam. Pai, que milagres aconteçam hoje, que o poder do Senhor opere hoje na nossa vida, pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que acalma o mar, o Deus que faz o impossível acontecer. Oh Pai, levantamos a nossa voz ao Senhor, levantamos um clamor ao Senhor. Precisamos do teu toque, Jesus, precisamos nos envolver com a tua presença, nos envolver com o Senhor. Enche esse lugar da tua graça, Jesus, enche esse lugar do teu poder, Pai, enche esse coração da tua unção, traz renovo, refrigério, traz, meu Deus, a tua bênção, Pai. Precisamos de ti, precisamos do teu poder, Jesus, precisamos da tua presença. Se você precisa, diga para Ele: eu preciso, Jesus, eu quero a tua presença sobre a minha vida. Diga para o Senhor. O Espírito de Deus está aqui. Se você crê, cante. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Mais uma vez, o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Então diga para Ele: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, o Espírito de Deus está aqui. Os feridos de alma, diga: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, o Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar mais uma vez, diga: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Então diga para Ele: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Se você crê, declare: os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui.
pois o Espírito de Deus, pois o Espírito de Deus está aqui. Então diga comigo: Senhor meu Deus, eu creio que hoje o Senhor está aqui para me visitar, para me abençoar. Eu creio que a tua palavra me traz salvação, que a tua palavra é a verdade que me liberta e me abençoa, em nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, irmãos, com toda a fé. Vamos entrar na mensagem então. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 30. Deus planta uma semente dentro de nós, irmão, e quem permite que essa semente cresça será abençoado, estará no reino dos céus, no reino de Deus. Marcos, capítulo 4, versículo 30. Você achou? E dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Vamos entender essa palavra aqui. Jesus comparou, irmão, ele procurou uma parábola para comparar o reino de Deus. O que ele queria? Fazer as pessoas entenderem o que é o reino de Deus. E aí então ele explicou. Ele diz que é como um grão de mostarda. Não propriamente, irmão, não somente em relação ao tamanho, não. Às vezes nós pegamos nessa parte. O reino de Deus é tão pequeno, mas cresce, tudo bem. Não só em relação ao tamanho. O grão de mostarda é uma semente bem modesta, né? Mas na maneira de nós tratarmos a semente que ele planta dentro de nós. Então veja, o grão de mostarda é uma semente muito pequena, mas quando ela cresce, ela se torna maior de todas as hortaliças. Bem, a palavra de Deus, irmão, quando nós a ouvimos, parece uma coisa simples, e que muita gente conhece coisas muito maiores, né? Muito mais profundas, humanamente falando. Conhece das religiões, dos preceitos dos homens religiosos, dos princípios disso, daquilo, da religião A, B ou C. Nada se compara à palavra de Deus. É uma palavra simples, mas quando ela cresce dentro de nós, ela pode produzir o impossível na nossa vida. É uma coisa simples, que parece às vezes nem fazer tanta diferença para o incrédulo, mas quando a palavra de Deus é plantada dentro de nós, e ela cresce dentro de nós, ela pode produzir os maiores milagres, e ela produz os maiores milagres na nossa vida. Agora, o ensinamento para nós então é permitir ou fazer com que a palavra de Deus cresça dentro de nós. E como é que ela vai crescer, irmão? A exemplo de qualquer semente. Não adianta simplesmente jogar a semente na terra, né? Ela tem que ser cuidada. A exemplo de qualquer outra semente, para que ela possa produzir na nossa vida, ela tem que ser cuidada. Não adianta eu pegar a semente e jogar, por exemplo, no monte de areia. Você não consegue colher nada que foi plantado no monte de areia. É ou não é verdade? Na areia não vai crescer coisa nenhuma. Não vai crescer semente que você joga no concreto. Também não vai crescer. Para que a semente cresça, é necessário, primeiro, encontrar uma boa terra. Por isso que as pessoas têm todo um trabalho. Se você já plantou alguma coisa, você sabe como é que funciona. Em todo um trabalho. Tem que preparar a terra, fazer aquele canteiro direitinho, com adubo, com os nutrientes que a terra precisa ali, talvez não tenha, e a pessoa prepara tudo aquilo, planta, e nasce aquela planta bonita, forte. A mesma coisa é a palavra de Deus, é a semente de Deus. Ela precisa ser cuidada. O primeiro cuidado é receber a palavra de Deus. Jesus disse, num coração honesto e bom. O que ele quis dizer com isso? Para que a palavra de Deus possa produzir, ela tem que encontrar um coração receptivo à palavra, aquilo que Deus fala. Infelizmente, muitas vezes ele não encontra. Encontra o coração cheio de questionamentos ou de comparações.
Isso não vai ajudar. O nosso coração tem de ser a boa terra, que a semente será lançada e ali ela vai produzir. E ali o Senhor Deus vai fazer aquela semente crescer. E às vezes a pessoa recebe a palavra, vou voltar a falar, num coração duvidoso, num coração cheio de questionamento. Não, mas por que é assim? Não é assado? Por que aqui é desse jeito, ali é diferente? Por que não pode isso ou pode aquilo? Para com isso, irmão. Receba a palavra de Deus num coração honesto, sincero, né, ele quis dizer, e bom, um coração preparado. Receba a palavra de Deus como palavra de Deus. Você leu na Bíblia a palavra, creia nela e Deus vai operar. Não temos que questionar e nem dar lugar àqueles que assim o fazem. Eu tenho que simplesmente receber a palavra como Deus está me ensinando. O dia que alguém vier plantar uma dúvida no seu coração, rejeite, não aceite. Não vou duvidar, eu vou ficar com a simplicidade da palavra de Deus. Mas às vezes nós deixamos a mente nos enganar, recebemos a palavra e a mente começa a trabalhar. Mas por que o pastor falou isso? Eu já contei um caso aqui, que eu conhecia uma pessoa, uma senhora, e para ela, irmão, a palavra sempre era para o irmão. Sempre era para o irmão. Às vezes a pessoa até dava carona para a gente e a palavra era essa. Ô pastor, que o senhor pregou hoje, serviu para o irmão tal. Aí eu contei que um dia, a gente tem dia que a gente está meio no avesso, né? E eu falei para ela, mano, não era para o irmão. Não, então é para mim. Para o senhor? Eu falei, para a senhora, para ele, para todos nós. Irmão. A palavra de Deus não tem que ficar agora tentando imaginar, ou não, o pastor, você viu, jogou indireta na pessoa tal. Não foi indireta que ele jogou, o pastor deu a palavra de Deus, ele pregou a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala com todos nós. A hora que o nosso coração estiver preparado, receptivo à palavra, até os erros que ela nos mostra, nós vamos corrigir, e nós vamos começar a mudar de vida, porque o reino de Deus vai crescendo dentro de nós. A semente que Deus planta na nossa vida é semente do reino dele. No reino de Deus há mudança, a liberdade, a salvação, a vitória, a cura, há tudo que nós precisamos. Às vezes a pessoa procura tudo em todo lugar, irmão. Hoje em dia é moda as pessoas quererem fazer compras no exterior, né? É moda isso. Com o advento aí da internet, o crescimento da internet, que a internet existe há muito tempo, mas vem crescendo, se tornou um pouquinho mais fácil. Hoje tem até aplicativo no celular, sabia disso? Não? Você compra deles, você fala o que você quer, eles pegam para você, compram para você e te mandam. Olha que facilidade que existe. Não, e as pessoas querem, mas irmão, Deus plantou, falando de Deus agora, a promessa dele, a semente dele, do reino dele dentro de nós. Nós não precisamos importar coisa nenhuma para a nossa vida. O que nós precisamos é o que Deus está dando, o que Deus está trazendo para nós. Eu não tenho que procurar no reino do vizinho, no reino do inimigo, porque não existem mais que dois, espiritualmente falando, é o reino de Deus ou é o reino do inimigo. E às vezes a pessoa vai importar lá no reino do inimigo alguma coisa que ela acha que precisa. Não, receba a palavra como palavra de Deus, e você verá que o reino de Deus começa a crescer dentro de você. Ela é como o grão de mostarda, Jesus falou. Ele é um grãozinho pequenininho, simples, mas se você olhar depois que toda a horta cresce, o grão, a mostarda, né, no caso, é o maior de todos. Conhece mostarda, não? A verdura é a maior de todas as hortaliças. Não tem uma folha grandona, verde, bonita, né? Quem conhece? É isso que acontece. O reino de Deus crescendo muda completamente a nossa vida. Mas prepare o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Pior coisa que a pessoa faz, irmão, é ficar comparando. Mas o pastor Edson prega assim, o pastor fulano de tal prega diferente. Não é isso, irmão. Você sabe que as pessoas têm temperos diferentes, não é assim? A sua comida não é igual à minha, não adianta. Tem gente que para fazer um arroz, olha só, né? Hoje em dia o arroz, coisa de luxo. Fazer um arroz é cheio de tempero, irmão, põe isso, põe aquilo e tal. Se for comer o arroz que eu faço, tem duas coisas, arroz e sal, e um pouquinho de alho, né? Se eu fizer, o dia que eu fizer um arroz, faz muito tempo que eu não faço, e um pouquinho de alho, cebola. Não vem de Deus este pensamento, não entra na minha receita, nas minhas receitas, esse negócio chamado
cebola. Mas tem gente que o tempero é diferente, irmão. A carne, se eu for fazer uma carne para você, carne e sal é o meu tempero. Mas o outro não, deixa a carne dormir no tempero, na geladeira, aquela coisa toda diferente. Cada um tem uma maneira de fazer. A mesma coisa, irmão, em relação às coisas espirituais. Mas aí vem um segredo, irmão. Às vezes o meu tempero é o que eu preciso. E o que Deus sabe que você precisa é o que Ele está te dando. Ele não vai pôr no alimento que Ele está dando para você mais do que você precisa. Mas aí nós achamos que nós somos mais sábios do que Ele e vamos procurar em outro lugar. Olha só. Vamos procurar em outro lugar e trazer para nós coisas que nós achamos que precisamos, mas não é Deus que está nos dando. Irmão, receba num coração sincero a palavra de Deus, como palavra de Deus, e ali Deus vai fazendo o reino dele crescer dentro de você. A semente tem que ser cuidada, volto a falar. Não adianta eu só jogar a semente na terra, eu tenho que regar a semente, eu tenho que observar se não vai nascer ali alguma coisa que não é boa para ela. Comece a observar essas coisas, regue a semente que Deus te deu, meditando na palavra, orando, buscando a Deus, não esperando só aquilo que o pastor vai falar ou vai fazer por você. É aquilo que Deus te deu, é suficiente para Ele mudar a sua história, mas essa semente tem que ser regada. Você tem que orar a Deus conforme aquilo que Deus te falou, você tem que buscar a Deus conforme aquilo que Deus te falou, e mais Ele vai te dando, Ele vai fazendo crescer esta semente dentro de você. Então o reino de Deus, Ele comparou aqui com o grão de mostarda, e quando ele cresce, ele se torna maior das hortaliças. Quando a semente de Deus cresce dentro de nós, você vai dizer: na minha vida não tem nada mais que eu precise senão Deus, senão o Evangelho, senão a palavra de Deus, senão o Senhor. Amém? Mas vamos ver um outro versículo aqui. O que é o reino de Deus? Ele tem que crescer dentro de nós, mas vamos entender o que ele é. Romanos capítulo 14, vamos lá. Versículo número 17. Romanos 14, 17. Olha o que o Paulo fala aqui. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Vamos entender isso aí. O que é? Vamos ler todo aqui, né? Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Veja que bonita essa palavra. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, ele não consiste em coisas materiais. O reino de Deus não está firmado no que é material. É um erro a pessoa tentar associar, né, o sucesso material à sua vida com Deus. Eu não estou dizendo que Deus não lhe prospere, pelo contrário. Ele prospera, Ele é Deus, e a força que Ele nos dá para ter sucesso tem que ser lembrada. Ou seja, a força que temos para vencer vem de Deus. É Ele que nos dá a capacidade. Mas eu não tenho que associar. Ah, não, eu prosperei, então Deus está comigo. Se nós olharmos nessa parte, e se não prosperar, não está. Então João Batista nunca teve Deus com ele. Onde é que João Batista morava? Na maior casa que tinha em Israel. Era lá que ele morava? Onde morava João Batista? No deserto. Ele só comia coisa boa. Caviar, que mais? Nunca comi isso. Já comeu? Não sei o que é. Só ouço falar, como diz o cantor, né? Não sei o que é. Ele só comia picanha, pastor. Nem tinha isso na época. Não, gafanhoto e mel silvestre, era a comida dele. Se nós olhássemos hoje, irmão, pelo pensamento dos religiosos hoje, de alguns hoje, o João Batista seria o maior derrotado que existiu na face da terra, e não tinha nada. Se vestia de pelos de animais, comia gafanhoto e mel que ele encontrava no mato, e morava no deserto, não tinha casa para morar. Você imagina que chegando perto do João Batista, você olhava para ele, parecia um morador de rua, para comparar nos dias de hoje. Mas igual ele, irmão, Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém se compara a ele.
Então veja, o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é material, não é nada que se possa pegar. Ele produz tudo isso ele produz saúde, produz alegria, produz prosperidade. Quem anda com Deus sempre prospera, irmão. Mas ele tem que andar com Deus, ele tem que ouvir a palavra. Vamos voltar aqui. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que ele é então? O Paulo diz aqui, ele é justiça, primeira coisa. O que é a justiça? É a obra do Calvário. Para nós, irmão, praticar a justiça é praticar a palavra. Então, quando é que eu sei que o reino de Deus está dentro de mim? Ou que eu estou no reino de Deus? Quando eu pratico a justiça. Quem não pratica a palavra, não está no reino de Deus. Então, lembra lá no início que eu falei? Só tem dois: o reino de Deus e o reino do inimigo. Não tem três, não tem quatro, não tem uma escolha. O reino de Deus ou o reino do inimigo. Quem não pratica a justiça, não pratica a palavra, ele não está no reino de Deus. Consequentemente, a justiça de Deus não se manifesta nele. O reino de Deus está lá, a semente está, mas você não pratica a palavra, ela não pode operar na vida dele. O poder de Deus não pode operar. Como eu falei, ele não é o que é material, mas ele prospera. Mas quantas pessoas, irmão? Ele até ora para Deus prosperar, não vou perguntar aqui. Mas ao invés dele ouvir a palavra que Deus plantou no coração dele, ele questiona. Ah, mas por quê? Pastor, eu vou na igreja, o pastor fala de dízimo, mas o fulano de tal fala que não tem que dar o dízimo. Mas você já olhou para a palavra, ao invés de olhar para o fulano de tal? Para ver se aquilo que o pastor está pregando é o que a Bíblia diz? Tem que olhar para a palavra de Deus, irmão. Se eu pegar a Bíblia e mudá-la nisso, eu posso mudar outra parte também. Ou eu estou errado? E aí a pessoa está orando, quer prosperar, Deus prospera a minha vida, mas não pratica a justiça, irmão. Nesse sentido, tem que praticar a justiça. Isso não é o pastor que está falando, é a Bíblia que diz. O reino de Deus é justiça, primeira coisa. Ele manifesta o poder de Deus. Às vezes a pessoa quer que Deus abençoe a sua família, mas ele não leva Jesus para dentro da sua casa. Leva contendas, leva tristeza, leva palavra negativa, e às vezes permite que coisas que não agradam a Deus estejam dentro da sua casa. Um exemplo disso é o Acã. Levou coisa condenada para dentro de casa, irmão. Coisa que não agradava a Deus. Quantos filhos de Deus hoje? Você vai ver, a pessoa está com o olho pregado na novela, na televisão, não perde um capítulo. Ele perde o culto, a novela não. E aí a pessoa vai dizer, mas por que meu filho está se perdendo, a minha filha está se perdendo? Porque levou aquilo que é condenado por Deus para dentro da sua casa, irmão. Para os seus filhos verem, para a sua família ver, entenda? É a mesma coisa eu dar para o meu filho um alimento estragado, irmão. E depois eu não entendo por que ele passou mal, porque ele comeu estragado. O que ele comeu não é bom. O Acã destruiu a família dele, irmão, porque levou coisa condenada para dentro da sua casa. É Josué capítulo 6, né? Ele fala do Acã. Procure ver. Não leve o que é condenado para dentro da sua casa. Abençoe a sua família. O reino de Deus é justiça. A saúde. Abençoe a sua saúde. Não, pastor, porque desse jeito eu vou morrer com essa doença. Não faça isso. Pelas feridas de Jesus fomos. Abençoe o seu corpo. O reino de Deus é justiça. Temos que praticar a palavra, irmão. Quando praticamos a palavra, o reino de Deus cresce dentro de nós, cada dia mais. Amém? Ele é justiça e paz. O que é paz? Se eu perguntasse para você, se você tem paz, o que você me responderia hoje? Você tem paz ou não tem paz? Não vou perguntar, responda para você. Você tem paz? O que é a paz? Pastor, paz é a ausência da guerra. Não. Espiritualmente falando, não. Paz não é
não significa a ausência da luta, mas é a nossa postura diante delas. Vamos pegar lá atrás, Davi. O Davi era perseguido por um exército, irmão. O Saul mobilizou o exército todo do reino dele para prender um homem. Ele queria se vingar de Davi, por inveja de Davi, força do inimigo, né? Você vai entender que era para pegar o Davi. O Davi deitava e dormia, irmão. Já leu o Salmo 3? Deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ele estava no meio dessa luta toda. Ele disse: eu vou dormir. Alguém disse: você é doido? Não. Eles vão te pegar, vão nada. Se Deus permitir, vão pegar. Se Deus não permitir, não vão me pegar. Irmão, isso é paz. Jesus, no meio da tempestade, deitou no barquinho e dormiu, a ponto dos discípulos ficarem bravos: mestre, o senhor não vê que nós estamos perecendo? O senhor não liga que estamos perecendo? Jesus deve ter dado aquele espreguiçado assim. Faz isso quando você levanta? Meio, o que foi? O que está acontecendo? Acontecendo, mestre, olha a tempestade. Jesus levantou naquela paz, repreendeu o mar, repreendeu o vento, tudo acalmou, irmão. Isso é paz. Você pode estar no meio de uma grande tempestade, porque a paz não está baseada naquilo que vem de fora, mas no reino de Deus que foi plantado em você. Ele é justiça e ele é paz. Ele te dá a condição de praticar a justiça e vencer, te dá paz para enfrentar as tempestades. Pastor, você não sabe a notícia que eu recebi? É uma doença grave. O reino de Deus é paz. Fique em paz, clame a Deus, Ele vai te abençoar. Amém? Ele é justiça e paz. O que mais que Ele é, que nós lemos aí? Leia na sua Bíblia. E alegria no Espírito Santo. Não é a alegria do mundo. A alegria natural qual é? Não estou falando de coisa errada, não. Alegria normal, da vida. Você fica alegre quando você ganha um presente? Não? Claro que fica, irmão. Todos nós ficamos. Pode ser uma coisa simples, mas você foi lembrado, alguém te deu um presente. É gostoso ganhar presente, não é? Quem gosta de ganhar presente aqui? Eu também. Se quiser, fica à vontade, tá? Também gosto. Todos nós gostamos de ganhar presente. Isso nos alegra por um momento. É a alegria da vida. Seu time ganhou um campeonato. Tem quem gosta de futebol ou de outro esporte, ganhou, você se alegra. É uma alegria do mundo, normal, natural, todo mundo tem, irmão. Mas a alegria do Espírito Santo é diferente. Não é uma alegria que está condicionada ao que está lá fora, ao que acontece lá fora. É a alegria que vem dentro de nós. Não é por algo que aconteceu, mas é pela presença de Deus na nossa vida. Irmão, uma prova de que o reino de Deus está crescendo dentro de nós é se estamos praticando essas coisas, se isto existe em nós. Porque às vezes nós vemos o cristão numa postura pior do que a do ímpio, diante de certas situações. Não deixe isso acontecer com você. Olha o que o Paulo falou no versículo 18: porque quem nisto serve a Deus, quer dizer, serve a Cristo, né? Quem serve a Cristo desse jeito, agradável é a Deus. Então você vê que agindo assim estamos agradando a Deus. E o que mais que ele falou? E aceito aos homens. Pastor, não, eles estão me perseguindo, pastor. Eles não gostam de mim. É o diabo, pastor. Não, peraí. Às vezes a pessoa diz que é o diabo, mas ele age pior que o diabo, irmão. É aquela pessoa que ninguém aguenta. Por quê? Porque falta tudo isso. Porque quando Deus está na gente, todo mundo quer estar perto de nós, irmão. Todo mundo quer estar perto da gente, sente que tem algo diferente em nós. Isso é fato. Em outras palavras, quem tem a semente de Deus dentro de si é uma pessoa diferente, mudada.
Ah, pastor, eu antes era assim, pastor. Misericórdia. Se pisasse no meu pé, eu rodava a baiana. Então, se você anda rodando a baiana ainda, nós vamos pôr a mão na sua cabeça e fazer uma libertação. Duas coisas acontecem: ou falta Deus, ou falta Deus. Não era duas? É duas. Ou falta Deus, ou falta Deus. Meu querido, deixa o reino de Deus crescer na sua vida. Ele tem que ser maior do que você. Tem que ser maior do que a sua vontade. Tem que ser maior do que os seus pensamentos. Tem que ser maior do que os seus desejos. Muitas vezes, irmão, nós desejamos algo, queremos algo, lutamos por aquilo, mas aquilo não é a vontade de Deus. O reino de Deus tem de ser maior do que as minhas vontades, que os meus desejos, que os meus pensamentos. Em outras palavras, para terminar, ele tem que ser maior do que a gente. Ele é a maior das hortaliças, Jesus comparou. Ele tem que ser maior do que tudo na nossa vida. Glória a Deus. Se isso não tem acontecido, abra o seu coração, começa a regar a sementinha que Deus plantou aí dentro. Você vai ser uma grande bênção na mão de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso orar por você? Fica de pé, por favor. Deixa eu fazer uma oração por você. No final eu faço a oração da aliança com Deus. Coloca a mão no seu coração. Agora feche os seus olhos. Diga comigo: Senhor meu Deus, eu confio na sua palavra. E eu creio que o Senhor plantou uma semente dentro de mim. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero que esta semente cresça dentro de mim, produza na minha vida, em nome de Jesus. Isso, agora ore, Pai. Estamos entrando agora em oração, Pai. E esta oração é uma batalha espiritual, Deus. Que entramos agora, Deus, com fé na Tua palavra.